Eu acredito que muitas vezes os pregadores, e aí não vou nem discutir se estão bem ou mal intencionados, porque eu acho que pode acontecer das duas formas, eles acabam confundindo propósito com consequência. Então, qual é o propósito, né? Pelo menos aquilo que Deus está propondo ali: honra. Consequência, celeiros cheios, lagares transbordantes. Então, essa bênção material e financeira deveria ser o efeito colateral de quem agiu dando a Deus honra. E às vezes a gente inverte, né? A gente propõe o povo como se o celeiro cheio fosse o propósito, a grande motivação da contribuição, e como se dar honra a Deus é que fosse efeito colateral. Então, no meio disso tudo, ele que seja exaltado. E a gente precisa entender o quão importante e central é a questão da honra, eu diria assim, como algo que estabelece um equilíbrio na relação do cristão com Deus e o dinheiro. Em Malaquias, no capítulo 1, a gente vê um protesto de Deus pela falta de honra, não pela falta de oferta. O povo estava ofertando, estava oferecendo os sacrifícios, mas Deus diz em Malaquias 1,6, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Então Deus diz, se eu sou o pai, cadê minha honra? Se eu sou senhor, cadê o respeito para comigo? Né? E à medida que você vê o desenrolar da conversa, né, o Senhor diz assim, olha, leva para o teu governador o que você está me trazendo. Desde aquela época já se fazia média com governante, com político, e diz, leva, tipo assim, se você não teria coragem de entregar isso para ele, por que é que você está trazendo para mim? Porque a lei de Moisés, a lei que Deus entregou por meio de Moisés, normatizava que o animal do sacrifício tinha que ser perfeito, por vários motivos. Primeiro, um tipo do sacrifício de Cristo, mas obviamente traz consigo a ideia de que para Deus a gente dá o melhor. E eles estavam trazendo o animal coxo, o dilacerado, né, o cego, e aí o protesto de Deus é que aquela oferta não expressava honra. Né? Quando chega no verso 9 de Malaquias 1, a pergunta feita é, com tais ofertas nas nossas mãos, porventura aceitaria ele a vossa pessoa? Aliás, eu gosto de dizer que o que Deus aceita não é oferta, é o ofertante. E quando rejeita também não é oferta, é o ofertante. É o que a gente lê em Gênesis 4. Né? Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. E aí no verso 10 de Malaquias 1 é que a gente tem o grande confronto de Deus. O Senhor diz assim, quem dera houvesse entre vós quem fechasse as portas. Está falando das portas do templo. Para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Então, traduzindo isso, Deus está dizendo, ou vocês me dão honra, ou não precisa dar nada. Se não vai me dar honra, não precisa acender o fogo, não precisa de oferta, então fecha as portas do templo, vamos parar com a brincadeira, né? Falando num português claro, porque vocês me dão o que eu quero ou não precisa dar nada. Então a pergunta, acho que a ser feita, Deus está dizendo, se a nossa oferta, se o nosso culto não oferece ele honra, não é para dar nada. Então a honra é o ponto central. Então a próxima pergunta a ser feita é, por que é que Deus pediu honra? Especificamente nessa área. Eu gosto de pensar sempre por eliminatória. Né? Então, em primeiro lugar, Deus não tem necessidade nenhuma. Ele é absoluto, ele é completo, ele é perfeito. Em Atos 17, quando Paulo está em Atenas, ele diz, Deus não é pregando em Atenas, ele diz, Deus não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de coisa alguma. Né? Então, não significa que ele não pediu que nós o servíssemos, mas não é servido por conta de nenhuma necessidade. Então, evidentemente, Deus não precisa da honra. Mas mesmo não precisando, ele exigiu que ela estivesse presente. Né? Então, a pergunta é por quê? E eu escrevi esse livro, Uma Questão de Honra, como resultado de uma correção de Deus, de um aprendizado. A correção veio tanto na minha condição de um fiel, um temente ao Senhor, mas também como pastor. Né? Porque assim, durante muitos anos eu não tinha coragem, eu ficava muito desconfortável de ensinar qualquer coisa na área financeira. Sim. Porque ficava com aquele medo, poxa, vão achar que nós estamos falando isso por interesse, né? Vão associar a gente a outros grupos que estão tendo um comportamento questionável, duvidoso. Por N razões eu pensava, poxa, eu não quero pôr empecilho a pregação do Evangelho. Mas se você pensar no Evangelho integral, você não pode deixar o assunto de lado. Jesus tocou no assunto de bens, riqueza e dinheiro em quase metade das parábolas.